atividades. Este material, esses vídeos que vocês estão tendo acesso, eles foram planejados exatamente para a gente poder trocar com vocês todas as informações que vocês trazem, que nós, os técnicos, temos para compartilhar juntos. Todos sabem que a nossa maravilhosa cidade Paraty, ela foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. E o que é este patrimônio? Este patrimônio, são todas essas riquezas que compõem a nossa cidade, que inclui desde esse casario colonial maravilhoso, a nossa paisagem, né? Principalmente a cultura, a natureza, que envolve toda a biodiversidade, tudo que habita as florestas, o mar, tudo que envolve a natureza e cada atrativo que nós temos dentro das unidades de conservação e dentro das comunidades habitadas por cada um de vocês. Então é muito importante que a gente entenda a importância dos diferentes modos de vida das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos caiçaras, dos quilombolas. Tudo isso faz parte dessa riqueza reconhecida pela Unesco. Então, este patrimônio, que é exatamente de todos nós e que agora foi reconhecido pelo mundo, ele precisa ser preservado, ele precisa ser protegido. E esta proteção, ela também é uma responsabilidade de cada um de nós, não apenas dos órgãos ambientais, mas de cada um de nós. Olá, eu sou Chico Chinó, consultor do Movimento Bora Andar, uma iniciativa do WWF Brasil. E nesse vídeo vamos falar um pouco do Patrimônio Mundial Misto, Paraty e Ilha Grande, cultura e biodiversidade. Para começar, que eu digo que é uma honra termos no Brasil um patrimônio mundial misto. Nós só temos 39 patrimônios mundiais mistos no mundo, entre os mais de 2.000 patrimônios existentes. E só 4 na América do Sul, só um no Brasil, que é o Paraty e Ilha Grande, cultura e biodiversidade. Mas o que faz ser um patrimônio mundial e o que faz ser um patrimônio mundial misto? Um patrimônio mundial é um sítio, um local em que a Unesco vê que tem características culturais ou ambientais que são relevantes para a humanidade como um todo, que preserva uma história, que preserva o meio ambiente de uma maneira que seja um patrimônio da humanidade. E um patrimônio mundial misto é um lugar que consegue abarcar tanto essa riqueza cultural quanto essa riqueza natural, ou seja, é um lugar fantástico. E por que Paraty foi escolhido patrimônio mundial misto? Biodiversidade impressionante e cultura e história impressionante. E não só cultura arqueológica, mas cultura viva, cultura que se mantém nas populações tradicionais, nas tradições indígenas, quilombolas e caiçaras, que até hoje interagem com essa imensa e rica biodiversidade. Os mangues, as restingas, a Mata Atlântica pujante de biodiversidade, subindo a Serra do Mar, nessa região conhecida como Muralha, pois antigamente, chegando os portugueses, chegando os navegantes, viam essa grande montanha de longe, parecia uma muralha, de tão abrupta que é a sua subida até os seus mais de 2.000 metros de altitude, onde estão os campos de altitude, uma vegetação também chamada de relíquia, de tão preciosa, de tão rara, e de tão delicada e ao mesmo tempo resistente, resiliente que ela é. Paraty foi escolhido por conter 5 sítios, 5 locais, componentes, que mesclam essa cultura viva, essa cultura antiga com ruínas e sítios arqueológicos e também a pujança da biodiversidade. Temos aí o Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, a Reserva Biológica da Praia do Sul, o Parque Estadual de Ilha Grande e o Centro Histórico de Paraty e o Morro da Vila Velha. Todos esses juntos formam o Patrimônio Mundial Misto, Paraty e Ilha Grande, cultura e biodiversidade. Mas da onde que vem? Da onde vem tanta riqueza? Da onde vem tanta pujança? Então vamos começar a pensar lá de trás. Geologicamente, como é que foi formada essa área para que a Mata Atlântica seja tão rica?
Então, a gente tem aqui o Oceano Atlântico empurrando a América do Sul para dentro do Oceano Pacífico, lá atrás formando os Andes e aqui formando a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. A Serra do Mar subindo, ela causa, vamos dizer assim, uma variação altitudinal muito forte. E com isso, assim que se chega no nível do mar, em Paraty, logo de maneira abrupta chega a 2.000 metros de altitude, permitindo com isso uma riqueza de ecossistemas dentro desse bioma que é a Mata Atlântica. Começando na floresta baixo-montana, depois a montana, a alto-montana e lá em cima os campos de altitude. Aqui embaixo, manguezal e restinga. E nessa pujança de biodiversidade muito rica, tivemos a primeira chegada de seres humanos nesse território. Os sambaqueiros, um povo caçador-coletor que vivia de coletar concha, de pescar pequenos mariscos e catar frutas. E viviam perto de manguezais, perto de restingas, fazendo grandes montes de concha e afiando seus machados, afiando suas facas em pedras. E essas relíquias, artefatos de sambaquis, essas pedras com essas marcas, fazem parte desses sítios arqueológicos que compõem o patrimônio mundial misto. Depois da chegada dessa primeira leva, você teve a invasão tupi no seu território. Os índios que vieram do Cerrado, descendo para a Mata Atlântica, encontraram esse povo, que não tinha nem agricultura, nem armas tão sofisticadas quanto eles. E com isso, os tupis foram pouco a pouco dizimando os sambaqueiros e transformando seu território, já não sendo um povo caçador-coletor, um povo agricultor, um povo assentado em aldeias que desmatavam a parte da mata para fazer sua aldeia e plantava espécies de maior valor, como por exemplo o guapuruvu para fazer canoa próximo às suas aldeias. E com isso alterava a mata e mudava a mata ao seu redor, mas mantendo também a biodiversidade dela. Por fim, em 1500, tem a invasão portuguesa, invasão europeia, né, de portugueses, franceses e outros no território tupi. E aí começa um grande desmatamento da Mata Atlântica. E essa região de Paraty, exatamente pelo seu grande desnível de altitude e ao mesmo tempo seu litoral todo recortado, ela foi protegida da sanha do machado para a agricultura. Mas era um porto muito bem protegido, tanto de ataque de piratas, quanto de eventuais tempestades, ondas, e por isso tornou um dos principais portos coloniais, ou quiçá em alguns momentos o principal porto, em que fazia o caminho da Estrada do Ouro, ligando as regiões auríferas de Minas Gerais. Hoje ainda existem trechos do Caminho do Ouro na região de Paraty, que também fazem parte das ruínas que foram escolhidas para esse sítio de cultura e biodiversidade. Mesmo depois da queda da produção aurífera, Paraty continuou sendo um porto exportador de café, até que construíram a ferrovia no Vale do Paraíba. E com isso a ligação com o vale começou a cada vez ser menos usada, cada vez mais abandonada, e Paraty entrou num período de ostracismo. Uma vila com pouco contato com o resto do continente, vivendo basicamente da pesca, vivendo basicamente da subsistência ali das roças do entorno, até que por volta da década de 70, há uma mudança brutal na relação socioeconômica da paisagem, que é a construção da BR-101, Rodovia Rio Santos, a Rodovia do Sol, segundo as propagandas do governo militar da época. Essa rodovia, ela trouxe para a região uma outra perspectiva econômica, uma perspectiva do turismo, de um turismo de larga escala. E nesse momento da abertura da BR-101, um momento de luta muito grande da resistência caiçara e de outras comunidades tradicionais, pois é um momento em que a chegada de investimento de megas empresas nacionais, internacionais, multinacionais, querendo formar ali diversos mega empreendimentos de turismo. E as populações têm que resistir para não serem despojadas do seu território tradicional, para não serem despojadas daquele território que é a base dessa cultura. Muitas não conseguem e vão para favelas em Paraty, em Angra
Itaguaí ou até mesmo no Rio de Janeiro, mas muitas se mantêm. E ao mesmo tempo foi construída a BR-101 em 1970, no início da década de 70, o Parque Nacional da Bocaina e o Parque Estadual do Ilha Grande são criados, mostrando assim também a importância da preservação da natureza nessa área. Paraty chegou a ser, em algum dos governos militares, chegou até a ser cogitada como uma área prioritária para a reforma agrária, para serem derrubadas as matas e ser transformada aqui em agricultura. Mas logo se caiu e transformou Paraty, então, num local estratégico de turismo nacional. Hoje em dia, Paraty e Búzios, no Rio de Janeiro, são os únicos 2 municípios do estado que dependem quase exclusivamente do turismo para o seu PIB, para o seu Produto Interno Bruto. E esse turismo de Paraty, cada vez mais é valorizado ser um turismo de base comunitária, um turismo que os comunitários vão trazer a sua experiência, que os comunitários vão mostrar o seu modo de vida, e não ser aquele turismo pasteurizado de megas resorts, megas empreendimentos. Vamos mostrar que Paraty tem cultura e biodiversidade, tem o seu sítio arqueológico, a cidade histórica de Paraty, o Morro da Vila Velha, onde está o Defensor Perpétuo. Vamos mostrar que nós temos o Parque Nacional da Bocaina, protegendo desde as partes de baixo da Mata Atlântica até os campos de altitude. Vamos mostrar que nós temos toda a APA de Claro-Sul, onde também está a Reserva Ecológica da Joatinga, onde é que tem diversas comunidades tradicionais, diversas praias, cachoeiras, a cultura viva ali presente junto à biodiversidade. Vamos mostrar Ilha Grande, onde não teve a cultura viva escolhida no patrimônio mundial, mas que ainda persiste em alguns pontos aqui e ali, mas tem pontos arqueológicos, sambaqueiros muito fortes, tem uma biodiversidade impressionante e tem uma reserva biológica com uma restinga imensa, super bonita. Tudo isso faz parte do patrimônio mundial misto, Paraty e Ilha Grande, cultura e biodiversidade. E foi esse histórico que eu mencionei aqui que permitiu que hoje em dia tenhamos um lugar tão rico em cultura e biodiversidade. Vamos ouvir o depoimento, a fala de algum dos moradores tradicionais de Paraty sobre essa beleza cênica, sobre essa riqueza toda que existe, pois afinal são eles os guardiões da cultura e da biodiversidade de Paraty. Eu sou o Teteco, sou aqui de Ponta Negra. Quero aqui apresentar um pouquinho a minha comunidade, falar um pouquinho das características, das potencialidades de Ponta Negra. Nossa comunidade está inserida dentro da Reserva Ecológica da Joatinga, no município de Paraty. Estamos dentro de uma península, não temos estradas e acesso só de trilha ou barco. Nossa comunidade é de descendência de negros, índios e portugueses. Há mais de centenas de anos já estamos aqui presentes. Hoje vivemos da pesca artesanal e do turismo. Começamos a trabalhar com turismo a partir dos anos 90 e eu queria apresentar um pouquinho das nossas qualidades aqui, falar um pouquinho principalmente da área ambiental. Temos aqui grandes cachoeiras, lugares maravilhosos, por exemplo, como o Saco Bravo, muito visitado hoje em dia. Temos as praias próximas, antigas e antiguinhas, praias desertas, excelente para surf. Temos já passeios de barco, trekking, guias capacitados, formados para conduzir os turistas com segurança. Temos excelentes casas com estrutura para hospedagem, chalés também, campings. Temos restaurantes nas praias. Então nós estamos preparados para receber o turismo. Queria convidá-los aqui para visitar nossa comunidade, presenciar um pouco da vida cotidiana. Aqui você pode ir no cerco, na pesca e fazer seu peixe na hora. Você pode vivenciar a vida local, ver as características. Graças a Deus nós temos ainda uma comunidade preservada e com muita cultura ainda. Uma cultura viva, presente, e que com certeza os visitantes que vão chegar aqui vão poder participar um pouco disso. Temos o prazer de recepcionar, adoramos fazer hospitalidade e esperamos tê-los aqui conosco para vivenciar um pouco da nossa comunidade. Eu sou Raquel Dias Posidônio, caiçara, guia local aqui na comunidade tradicional Trindade. Sou integrante do Fórum de Comunidades Tradicionais Indígena, Caiçaras e Quilombolas. Também integro a rede Yanderecô de Turismo de Base Comunitária. Aqui em nossa comunidade nós já desenvolvemos o turismo de base comunitária, O turismo de base comunitária nada mais é oferecer ao visitante
o nosso modo de ser e viver, né? Sem ter que mudar as práticas para poder recepcionar o visitante, mas sim mostrando ao visitante, mostrando e fazendo com que ele participe de nossas vivências, né, na prática aí de pesca, agricultura e o artesanato. Aqui é muito forte, ainda resistimos muito, né, com as práticas ancestrais que os nossos mestres nos deixaram, e ainda seguimos nossos mestres, como a feitura da canoa, né? Nós temos em nossa comunidade o mestre Vitor, um grande feitor artesão de canoas. E essas é um dos roteiros que levamos o turista, né, o visitante, a ter uma prosa, uma roda de conversa com esses mestres, sabendo um pouquinho dos nossos saberes. Além das práticas que temos a oferecer ao visitante, temos diversas trilhas aqui dentro de nossa comunidade, integrando comunidade e Parque Nacional da Serra da Bocaina, com diversas trilhas que conduz o visitante a cachoeiras belíssimas, a Praia do Caixadaço, a Piscina Natural do Caixadaço. Por fim, chega num passeio belíssimo que é a divisão do estado do Rio de Janeiro com São Paulo, a Ponta da Trindade, mais conhecida como Cabeça do Índio. Meu nome é Jadson dos Santos, sou liderança aqui da comunidade Caiçara da Praia do Sombra e também faço parte do Fórum de Comunidades Tradicionais e da Coordenação Nacional Caiçara. O turismo básico comunitário ele é muito importante, ele cumpre uma função social muito importante, na qual revela-se aí, evidencia-se aí os modos de vida das comunidades caiçaras, o protagonismo da juventude, o protagonismo das mulheres, o protagonismo das lideranças, para pensar um território com turismo, um turismo consciente, um turismo que valorize os costumes locais, que valorizam os saberes, que valorizam as consciências ambientais, né, que tanto aquelas comunidades preservaram. Então aqui nós temos o nosso roteiro de turismo básico comunitário, onde faz a visitação, né, onde protagoniza a visitação do saneamento ecológico, da educação diferenciada. Nós temos também uma Rádio Caiçara, né, na qual nós mostramos para o turismo enquanto roteiro importante. Nós temos também a visitação às belezas naturais, né? Nós temos os passeios de barco para conhecer outras belezas importantes, como os mirantes, nossos picos aqui nos meios das matas. Nós temos nossos guias. Nós temos a contação de história, nós temos a palestra dos anciãos, nós temos toda uma vivência tradicional, uns conhecimentos, nós temos a cestaria. Então é com isso que a gente vê que o turismo de base comunitária realmente é uma forma de protagonizar a renda com justiça socioambiental, com equilíbrio, com conhecimento ancestral e respeitar a valorização do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio socioambiental. E como trabalhar o turismo nesse local, e como a gente fortalecer esse local, além das trilhas de longo curso falado no primeiro vídeo, como é que a gente consegue fazer isso na região, fortalecendo principalmente as comunidades. Esse é o tópico para o nosso terceiro e último vídeo. Bora andar pelos caminhos de Serra e Mar? Bora andar por Paraty? Vamos junto, galera?